Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos fazer agora como calcular área e perímetro de um círculo, de uma figura circular, um círculo perfeito. Olha só, primeira coisa, eu tenho que saber o que é raio e diâmetro, porque isso aparece com fórmulas. Toda vez que trabalhamos com área e perímetro, nós trabalhamos com fórmula. É como se fosse uma receita de bolo. Eu preciso obedecer a receita do bolo para ele dar certo. Em matemática, na geometria, existem muitas fórmulas. Eu preciso obedecer a fórmula. Se eu não fizer correto a fórmula, não vai dar certo a resposta. Ok? Então, a primeira coisa que tem que saber, o que é o raio? Pense na bicicleta. Na roda da bicicleta, no meio tem um eixo que liga ao aro ao redor, que é do eixo até o aro, se chama raio, o raio da bicicleta, o raio da roda da bicicleta. Aqui é a mesma coisa. Então, do centro até a extremidade, isso aqui é o raio. Esse tamanho aqui é o raio. Só que esse raio, ele é o mesmo tamanho em toda a volta. Em toda a volta é o mesmo tamanho de raio. Por isso que é um círculo, né? Então isso aqui se chama raio. E o que simboliza o diâmetro? Quando nós traçamos no meio toda de uma extremidade até a outra, tudo isso aqui, essa linha azul, de uma extremidade até a outra, passando pelo centro, nós chamamos de diâmetro. É a mesma coisa que nós chamarmos dois raios. Se do meio até lá temos um raio, para cá também tem um raio. Vamos botar raio. E os dois raios formam um diâmetro. Então tudo isso é diâmetro, a metade é o raio, metade é raio. Isso quer dizer que se o diâmetro mede 10, o raio é a metade. Cada raio mede 5. Sempre o raio vai ser a metade do diâmetro, ou sempre o diâmetro vai ser o dobro do raio. Isso é sempre, é regra. Vamos lá então. Para mim calcular o perímetro. Quando aparecer a pergunta perímetro, pode aparecer um P ou pode aparecer um C. O P é de perímetro e o C é de comprimento da circunferência. Quanto mede o seu redor, o seu contorno, é a mesma coisa. A fórmula é a mesma. E é 2πr. Isso é a fórmula para achar o perímetro. E também, observe que aqui aparece 2 vezes o π vezes o raio. Isso aqui é a fórmula. Mas 2r forma o quê? 2 vezes o raio. 2 raios formam um diâmetro. Então essa fórmula aqui, ela também poderia ser, troca o 2r pelo diâmetro vezes o π. Então eu posso usar essa fórmula aqui, ou eu posso usar essa fórmula aqui. Independentemente, as duas vão dar certo. Qual eu vou usar? Não tem regra. A menos que o professor obrigue, use esta. Mas não acontece isso. Porque assim, ó, se aparecer informação aqui do tamanho do raio, eu sei que o diâmetro é o dobro. Então eu posso usar isso aqui. Vamos fazer um exemplo aqui. Se eu não tenho nada escrito, só aparecer um desenho. Só apareceu isso aqui, ó. Eu sei que isso aqui é o raio. Se o raio mede 7. Se o raio mede 7, esse pedaço é 7. Se o raio mede 7, quanto é o diâmetro? O diâmetro é o dobro do raio. 7 vezes 2 é 14. 14 vezes o π. Multiplica os dois. Eu posso deixar o π como símbolo, ou eu posso fazer vezes 3,14. Então é 14 vezes o 3,14. Multiplica os dois e vai dar a resposta. Na calculadora, né, porque eu não sou adivinho,
14 vezes 3,14, isso vai ser 43,96. Então, esse é o tamanho do contorno da figura, sabendo o tamanho do raio. Isso, eu troquei o D, que é o meu diâmetro. Mas se eu quisesse usar isso aqui, ó, eu faço a mesma conta. 2 vezes o π, que é 3,14, vezes o raio, que é 7. Na calculadora eu faço 2 vezes 3,14 vezes 7. Isso é 43,96. Em outro vídeo eu explico por que aparece aqui, ó, no lugar do π, 3,14. Tá? Então eu também explico por que ele vale 3,14. Multiplicando os 3, deu isso aqui. Ou seja, tem que ser igual, né? É a mesma figura. Então eu posso usar o 7 como raio, ou eu posso usar o 14 como diâmetro. Vocês escolhem isso, tá? Só tem que saber que o raio é a metade do diâmetro e ao contrário, o diâmetro é sempre o dobro do raio, certo? Isso é perímetro, ou comprimento da circunferência. E como é que faz para calcular a área? A área também tem fórmula. Como é que é a fórmula da área? Sempre que aparecer o P ou o C na frente, é perímetro ou comprimento. Se aparecer o A na frente, é área. Área do círculo, πr ao quadrado. Eu também costumo usar assim, ó, para lembrar que o comprimento é 2π². 2π². É para lembrar, né? É para associar. E a área é π² ao quadrado. πr ao quadrado. É só para associar, para lembrar sempre, né? Então a área, para calcular a área, eu tenho que obedecer esta fórmula aqui. O π vale 3,14 vezes o R. O R é o raio, 7. Isso é ao quadrado. Se por acaso aparecer o tamanho do diâmetro, eu sou obrigado a dividir por 2 para colocar o raio. Na área só temos uma fórmula, tem que usar o raio. Multiplica aqui 7 vezes 7, 49. Primeiro faz a potência e aí vezes 3,14. Isso vai dar então 49 vezes 3,14. Então a área vai ser 153,86. Esse é o tamanho da área. Isso é usando a calculadora ou usando cálculos. Mas aí tem um outro detalhe. Se por acaso o professor deixar fazer, ou a pergunta de pedir para não trocar o π, a gente tem a opção de não trocar o π por 3,14. Na verdade, isso é uma combinação com o professor. Tem que calcular ou não. Geralmente em concurso não se pede para fazer isso. Geralmente, não é regra. Mas geralmente, por exemplo, no Enem. No Enem não se pede para calcular, trocar o π por 3,14. Geralmente, tá? Às vezes pede. Se por acaso não precisar trocar o π por 3,14, ficaria assim, ó. Vamos botar um ou aqui. A área então vai ser π vezes o raio, que é 7 ao quadrado. Aí eu não troco o π por 3,14. E 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que é 49. π. Aí ficaria somente assim. Então esta é a área, 49π. Ou essa aqui. Isso vale a mesma coisa. Tá? Então eu posso deixar assim ou assim. Isso vale mais de acordo com a prova, com o professor, com a aula, com vocês, o que precisarem, né? Então essas duas respostas eu aceito como certo, mas isso vale com acordo com o professor de vocês. Aqui é a mesma coisa. Eu também poderia deixar o π como π. Aqui ficaria somente, vamos botar, ou o comprimento igual a 14π. E aqui também, ó, 2 vezes 7 é 14. Vezes π, 14π. Poderia ser assim também? Poderia. Certo? Então assim que calcula o perímetro e a área de círculos. Se gostou, dá um curtir e te inscreve no canal.